Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Conhece o corpo que você ensina? Ciência e técnica da dança, do corpo humano e do seu funcionamento para educadores do movimento deveria ser fundamental como base para uma progressão de técnica clássica sem interrupções. Educadores repassam a técnica que lhe foi ensinada, ou explicam de fato como acontecem as coisas. Reproduzem aquilo que seus grandes mestres muitas vezes lhe disseram. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Eu trouxe aqui Carol para falar um pouquinho com a gente, que é bailarina formada pela Escola Estadual de Danças Maria Helena, professora de balé por 17 anos da Escola de Dança Petit Dance, criadora do curso Anatomia da Dança, fisioterapeuta especialista em dança com pós-graduação em traumato, ortopedia e desporto. Bem-vinda, Carol, na Dança Pode, e eu estou muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro para falar com a Carol. Obrigada, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por ter vindo ao Rio de Janeiro, me encontrar. E é um prazer falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto e que é tão necessário, né? É importante. E que na maioria das vezes a gente acaba trocando figurinhas, né, sobre. Exatamente. E que eu acho fantástico o curso que você tem, que fala muito sobre isso. Então, nossa, quando eu vi tudo que você tinha e que ensina, de fato, que mostra os caminhos e tudo mais, eu falei, poxa, a Carol realmente tá entendendo tudo, assim, que falta no mundo da dança, né? E por ter vivido 17 anos nesse meio, né? Acho que essa foi uma virada de chave, assim, porque foram 17 anos de dentro de sala e eu não fui bailarina profissional. Eu me formei e não quis mais dançar porque eu já não tinha muito interesse sobre o dançar. Os meus últimos anos de escola eu já tinha um olhar muito técnico, assim, de por que ela tem tanta flexibilidade, por que aquela ali gira, por que aquele pé não sobe na ponta. Eu tinha essa curiosidade na minha cabeça já na escola de dança. Ficava observando as correções dos professores. Eu tinha já um gostinho por aí, não quis dançar e fui fazer a faculdade de fisioterapia. No final da faculdade de fisioterapia, eu comecei a dar aula de balé. Então, eu já tinha um conhecimento mais aprofundado do corpo, no sentido estudado, né? Da cinesiologia, da anatomia. E aí, fui ter que destrinchar os passos, fui ter que explicar como é que você chega nos objetivos e fui ter que pegar vários corpos diferentes para um objetivo. Então, eu acho que isso foi alimentando a minha cabeça, né? Eu sou muito curiosa, sou muito questionadora, então aquilo me movia muito no sentido de querer que todo mundo conseguisse fazer, mas eu entendia que os caminhos eram muito diferentes. E aí eu fui crescendo esse olhar, né? Do quanto é importante a gente entender e o quanto o entender do corpo era um diferencial muito grande no meu resultado como professora. E que fazia as pessoas evoluírem muitas vezes quando a gente fala que não tem talento, né? Que tem esse mito muito grande. Exatamente. De você conseguir olhar para o aluno e você conseguir que ele faça. Né? Tipo assim, os meus desafios eram muito mais para aqueles que não tinham o talento físico, né? O físico propício, que eu tinha que resolver. Tinha que botar todo mundo para dançar no palco, tinha que estar todo mundo subindo na ponta. E a pessoa que tinha a facilidade, ela ia sozinha, ela não precisava de mim, né? Sim. Então, o desafio era exatamente esse, de eu conseguir pegar e entender que joelho era aquele, que pé era aquele, que quadril era aquele, por que as coisas não estavam acontecendo. E aí que veio todo Foi daí, na verdade, que meio que surgiu também o curso da Anatomia da Dança, de toda essa leitura, que aí eu comprava livros de cinesiologia, e eu ia ler. E aí essas coisas foram, assim, ganhando um corpo, né? E acabaram virando, se transformando num curso de anatomia, que tem 700 alunos inscritos, né? Graças a Deus. Assim, 700 alunos que passaram pelo curso, já, né? Muitos assistiram, muitos não assistiram. Que compraram o curso, tem 700 pessoas. Exatamente. Mas, assim, o feedback é muito bom dos que compraram, assim, das pessoas que... E você vê como é que é legal. Tem alunos que compraram o curso na pandemia, em 2020, e eles estão renovando o acesso até hoje. Então, assim, acaba e eles ficam e falam, Carol, é sempre bom, eu sempre tenho dúvida, eu sempre tenho aqui. Então, você vê que as pessoas
conseguem pegar esse conhecimento e levar para o seu dia a dia de alguma forma, né? Sim, com certeza. E eu acho que isso faz falta, né, ainda ter esse acesso fácil a esse conhecimento básico, que pra gente que é fisioterapeuta é básico, mas na verdade ele não é, né? E que mudaria um pouco esse cenário de ser, eu sou professor porque eu aprendi, me ensinaram assim, eu vou reproduzir assim, porque o balé é assim. E, na verdade, gente, né, tem muita pesquisa por trás, hoje a gente sabe muito mais sobre biomecânica, eu acho que ainda tem pouca pesquisa no mundo da dança, acho que específico, tem pouco né? específico, mas terão mais futuramente, e as pessoas até não sabem muito onde buscar. Então, nossa, você abriu uma porta, assim, muito legal para, eu acredito que a maioria dos seus alunos sejam professores ou educadores, de alguma forma, do movimento clássico, né? E pessoas interessadas, na maioria das vezes. Não, sim, e essa coisa de não saber onde buscar é uma coisa muito importante, porque o diferencial do curso é porque ele é um curso de anatomia que fala da anatomia na dança. Então as pessoas tinham essa dificuldade porque elas iam estudar anatomia, e anatomia não é um negócio simples. Né? Eu brinco no curso que a primeira aula de anatomia na faculdade foi uma desilusão, porque ela abriu um slide de vértebras, 33, e ela foi descrevendo os processos, os acidentes ósseos de cada uma. Eu falava, não, peraí. Então, se uma pessoa que, né, vai estudar anatomia desavisada, ela pega isso e fala assim, meu Deus, né? E, na verdade, o curso de anatomia fez o quê? Ele sintetizou, e eu falo só aquilo que você efetivamente precisa saber, e que tornou uma linguagem acessível. Eu acho que as pessoas se encantaram e começaram a buscar por isso. Né? Então, assim, você pegar um estudo científico de dança, não é fácil de ler, não é simples de ler. Não. Então, assim, quando você consegue transformar isso numa linguagem que é apropriada, que é fácil de entender e aplicada. Porque muita gente falava assim pra mim, eu tive anatomia na faculdade de dança, mas eu aprendi muito mais com você. Sim. Então, porque às vezes o professor que dá aula de anatomia na faculdade de dança não é um cara que dançou, entende? Então, por eu ter conseguido associar as duas coisas, eu acho que eu despertei o interesse das pessoas, né? Sim, com certeza, isso é maravilhoso. Eu acho que cai muito pro que eu escuto muito lá em São Paulo, tem a Unicamp, que é uma faculdade de dança, e a maioria dos bailarinos que acabam vindo tratar comigo referem, tipo assim, nossa, eu aprendi muito mais numa sessão de fisioterapia do que com o meu professor lá, então é muito similar as coisas, mesmo estando em estados diferentes, assim, né? E, cara, tem uma pergunta de cara, assim, que ela é um pouco polêmica, vamos dizer, porque a galera, de geral, né, a dança massiva, tem a questão de não levar muito a dança como um esporte ou uma atividade física. Só que tudo aquilo para nós, profissionais de saúde, que gera repetições e ensaios, e a pessoa tem que fazer aquilo determinadas vezes, é considerado uma atividade física e uma prática de esporte, na maioria das vezes, né? O que você acha sobre isso, pra gente entrar profundamente em coisas específicas de técnica antes? Olha, eu tenho uma questão que foi muito marcante na minha vida, que foi, eu li um artigo científico em 2003? Vamos lá. 2003, eu acho. Fui lá no artigo de papel aqui ainda, né? Minha monografia da faculdade foi sobre dança. E a primeira frase, o primeiro parágrafo do artigo, ele falava: os bailarinos são atletas, mas não são vistos como atletas e não têm comportamentos atléticos, né? E isso foi muito marcante para mim, porque eu enxergava isso, né? Uma rotina muito pesada de um atleta, uma exigência de alta performance, que na época eram pessoas que tinham comportamentos quase que boêmios artísticos, né? Então eles tinham um corpo de atleta com uma alma de um boêmio, poeta, né? E aí essas coisas na minha cabeça eram uma dualidade. Eu entendo que sim, o balé clássico, assim como outros esportes, que eu acho que eu sei onde é que você quer chegar, como outros esportes em que a prática prolongada daquela atividade faz com que você entenda a atividade, sim, mas ela não deixa de ser, quando você se torna um professor, uma atividade física que está sendo aplicada. Então, a importância de você e a responsabilidade de você transmitir algo para alguém a partir do momento que você está utilizando o físico dessa pessoa, eu acho que aquilo ali a gente considera, sim, como um ensino esportivo, vamos falar assim, né? Sim. Então, a dança é uma arte que está pautada num movimento. E isso a gente não consegue separar.
Exato. E se temos um movimento, não tem como falar que não é uma atividade física. Não é uma atividade física, né? E eu acho que é bem isso mesmo, porque daí a gente entra no conceito responsabilidade, que é um pouco da dor que você sana, né, com o curso. Mas o que você acha hoje de mais extrema importância, quando a gente fala de responsabilidade de um professor, um educador do movimento, com um aluno? Qual que é a principal responsabilidade que ele deveria ter aqui, ali, sabe? Na minha cabeça, a minha principal responsabilidade é a de concretização do movimento. A gente fala muito de lesão, né? Uhum. Porque vai machucar, vai lesionar. Sim. Só que quando você aborda isso, quando você traz esse questionamento, ele olha para ele e fala assim, mas meus alunos não se machucam. Porque é uma realidade, assim, né? Sim. Tipo, no montante, não é muita gente que se machuca, não é todo mundo que se quebra. Sim. Então, ele não entende a responsabilidade dele em relação ao machucar um aluno. Pode acontecer? Pode. Uma aula de chão mal dada? Pode. Um aluno forçado? Pode acontecer. Mas não é o bojo, né? Se a gente for pegar, assim, para o massivo. Eu acho que a sua responsabilidade de educar. Uhum. Porque é muito fácil falar levanta a perna. Sim. Abre o pé. Como? Sobe aqui. Exatamente. Então, isso é uma coisa que é uma responsabilidade que não é só do professor de balé. É do cara da academia que tá lá numa sala de ginástica dando uma aula coletiva que tem que ensinar você a agachar. Uhum. É um professor de educação física na escola que tem que ensinar você a fazer uma boa abdominal. Então, se você entende que você trabalha com movimento, você é um educador. Sim. E, como professor, você tem a responsabilidade de fazer com que o seu aluno consiga fazer aquilo que você está pedindo para ele. Sim. E aí eu acho que você está imaginando, né? Exatamente, que é o que está sendo cobrado. Aí eu quero que você coloque esse pé de base andeor. Uhum. Tá, mas como? Tá, isso é possível? Isso que você está... agora é o que eu acho que é o máximo. Isso que você está pedindo para ele é possível. Porque isso gera não só uma ineficiência de movimento, mas uma frustração absurda, né? Daquela pessoa que viveu uma vida buscando uma coisa que é inalcançável. E quantas vezes a gente não escuta isso, né? Principalmente com o andeor. Acho que é o principal, o andeor ou o développé, né? Que são peito de pé. Eu sempre forcei meu pé, meu colo de pé nunca foi assim. Então, assim, e de ouvir de alunos do curso de anatomia, acho que foi a frase que eu mais escutei. Se eu soubesse disso antes. Aí, gente, aí você entende a importância do conhecimento da anatomia. Porque se ela tá lá com 40, 50 anos de dança, sei lá, 50 anos e 30 de dança, 40 de dança, e a pessoa fala pra você assim, se eu soubesse disso antes... Aonde ela já não está, né? Aonde ela não estaria? Quantas vezes as pessoas falam, eu não teria me machucado tanto, não teria me violentado tanto. Porque você se violenta buscando uma coisa que você não vai conseguir. Não daquela forma, como estão te pedindo. Porque a dança, na verdade, tudo é possível. Sim. Ela só, de repente, não vai acontecer por aquele caminho que estão te pedindo, né? Então, a importância é estar nesse lugar. Exato. E eu acho que como a dança clássica em si exige uma parte muito estética, né, acontecendo, ela é muito estética. Elas são fotos de momentos que você vai fazendo. Cada movimento acontece de uma determinada posição, né? E na maioria das vezes os professores buscam essas posições. E eu sempre fui muito chata quanto a isso. Acho que foi uma das razões de eu ter buscado a fisioterapia, porque eu questionava assim, mas por quê? Por que eu vou fazer assim? Ou às vezes usar palavras corretas para contrair X músculos, sabe? No balé tem muita questão do contrair o interno, né? E a maioria das vezes elas batem no posterior de coxa para contrair o interno. Tipo assim, não é esse músculo que é para contrair. E aí você fica assim, fala, gente, mas por que ela tá pedindo para eu fazer isso? Pra quê? Com qual intuito? E eu lembro muito que quando eu comecei a buscar a faculdade, que eu entrei na faculdade, né, que eu tava fazendo as coisas, eu ficava assim, falava, contrai o interno, beleza, esse músculo adutor, né, que eles estão querendo dizer. E aí depois eu falava assim, é pra fazer isso, é pra fechar melhor a perna. Tá, mas nesse movimento eu não quero ir pra fora. Como é que eu vou contrair dentro? Como é que eu vou contrair pra dentro se eles querem que eu vá pra fora? E aí eu comecei a ser muito chata. Só que na época eu dançava, né, na companhia, e eu comecei a aplicar em mim. E aí eu falei assim, deixa eu fazer eu em mim mesma pra ver o que vai acontecer. Então, assim, eu fui testando muitas coisas em mim, que hoje eu acredito que foi o que me deu muito start, assim, pra continuar fazendo as coisas, mas que me fez ser muito crítica com muitos professores e educadores.
eu fiquei muito chata. Tipo assim, que eu acho que o conhecimento, ele corrompe também. Então... o conhecimento te dá liberdade para questionar. Sim. Né? E aí você não fica mais, quando você conhece, você não fica mais um ouvinte. Sim. Você passa para o outro lado. E essa questão que você diz, você falou um ponto aí que é brilhante, do tipo, as frases prontas. Contrai o interno, engole o umbigo nas costas, abaixa o rabinho, xixi pra cima, sabe? Essas frases que vêm em blocos e que, na verdade, o professor ele não fala na maldade. Na maldade. É porque ele ouviu, ou é a única forma que ele tem de tentar chegar naquele objetivo que ele sabe o que ele quer. Sim. Ele só não sabe como fazer. Então, essas frases prontas, elas geram esse tipo de confusão, porque tem hora para aprender, tem hora para soltar, tem hora para arquear, tem hora para enrijecer, tem hora para amolecer, tem hora para... Então, assim, o corpo é um movimento, então tem uma hora que você precisa ter um comportamento antagônico, né? E isso vem muito claro na minha cabeça. E quando eu pego bailarinos que são... Assim, eu trabalho hoje com bailarinos profissionais. Então, vou dar um exemplo. Bailarinos estão lá com 40 anos. Bailarina com 40 anos. De alta performance. Já viveu a vida inteira. E eu falo coisas pra ela e ela olha e fala, nossa, faz sentido. Com 40 anos faz sentido? Então, é porque realmente as coisas podem ser ditas de forma diferente. Então você vê que pessoas chegaram onde chegaram sem saber como elas fizeram aquilo. Né? Então, assim, geralmente quem tem muita dificuldade física entende mais os processos, né? Ele vai saber porque ele precisou fazer no dele. Sim, é verdade. Quando você pega uma pessoa que tem muita facilidade, que tudo acontece com muita fluidez, sem muito esforço, sem muita barreira, essa pessoa, ela teve um caminho mais curto. Sim. E aí talvez se surpreenda mais com algumas coisas que eu vou dizer. Mas, por exemplo, o uso do glúteo, né? Do encaixado, do bumbum apertado, daquele quadril muito apertado. Cara, aí você vê aquelas pessoas que estão numa primeira posição completamente apertadas e que, de repente, precisam mover o quadril. O glúteo capta o quadril, ele trava o quadril para abdução e para flexão. Ele trava o quadril em extensão. Então, como é que você quer mover o quadril, que é onde está plié, onde está tandi, onde está GT, onde está o développé, onde está tudo, com o glúteo que está segurando a articulação. Então, são pessoas que dançam usando a lombar. O movimento sobe e elas vão trabalhar usando o tronco. Se eu não uso o tronco para gerar movimento, eu não tenho estabilidade. Então, a minha estabilidade está no lugar errado. Então, quando eu começo a explicar isso, as pessoas vão ficando... Como assim? Como assim? Ninguém me falou isso antes, é tão simples, né? Você sabe o que é mais absurdo? Que eu acho assim, que às vezes eu fico assim, não é sério. Ela fala assim, Carol, fui pra aula hoje e já foi diferente. Tipo assim, elas conseguem mudar, não tem nenhum processo de adaptação. A coisa é tão óbvia, vira tanta chave que resolve, sabe? Uma das coisas que eu tenho facilidade, assim, com trabalhar com bailarinas é essa questão do aprendizado dele ser muito rápido, né? Porque como numa aula de dança clássica olha e reproduz, na hora que você fala, você explicou, você deu sentido às coisas, a pessoa teve mais informações do que o que ela costuma ter. De olha e reproduz. Que é olha e reproduz. Na verdade, ela te ouviu, ela entendeu e ela vai reproduzir. Então, a resposta é muito rápida. Muito rápido. Eles viram a chave muito rápido. Muito rápido. E o aprendizado realmente é muito rápido. Isso tudo porque a gente deu uma informação singela. Isso. Mas que fez sentido. Sim. Porque uma informação que faz sentido. Porque assim, não é só eu tô falando que é assim. Não, eu vou lá e mostro. Você tá vendo? Como é que você quer fazer isso se você tá fazendo assim? E aí aquilo sai de uma sensação de palavra e ela vira uma sensação física. Então aquilo acontece, né? E quando aquilo acontece, que você tem essa tradução, que você faz esse caminho do que é intelectual para uma resposta física, você fechou o caminho. Sim. Você deu tudo que a pessoa precisava. Acabou. Você não precisa mais, entendeu? Exato. Então eu brinco que às vezes os atendimentos são feitos lá no meu consultório
às vezes uma vez por semana. Como é que você consegue trabalhar uma vez por semana e ter tanto resultado? Porque é isso. Porque você dá informação e ele vai continuar trabalhando com a tua informação em sala. Sim. E aí é efetivo que esse conhecimento de dança e de biomecânica e de interação de articulação, sabe? De como as coisas uma influencia na outra, faz muita diferença. Com certeza. Qual você diria que é o principal ponto que, falando em técnica mesmo, né, de clássico em si, que o professor deveria ter de atenção inicial, assim, tipo, dica grátis aqui. Você falaria assim, nossa, realmente, eu acho que essa do glúteo, pra mim, é a principal. Assim, pra mim é que tá mais muito evidente. É muito evidente, todo mundo, é 100%. E aí, quando você explica pra ele que, na verdade, você vai usar o glúteo, você só não vai prender. Você vai usar ele como ativação de rotação externa e extensor, mas ele não vai influenciar no aprisionamento daquela articulação. E o glúteo é um músculo de força. Ele é um músculo... vezes, não sei se já aconteceu isso com você, dos alunos não entenderem que o arabesque vem do glúteo. Tipo, que é um extensor do ela já sai com a lombar. A lombar não, vai a lombar inteira e o glúteo difere. Aí na hora que é pra usar o glúteo, não usa. Aí pra ficar em pé, quer usar o glúteo. Entende? Então, assim, é muito divisor de águas na vida dessas pessoas, sabe? A pessoa faz, por exemplo, um tanto de derrière, um GT derrière, né? Um GT derrière 30 graus é o que a gente tem de extensão de quadril. Então, teoricamente, não tem nada de lombar, tem só de quadril. Não tem que ficar. E aí depois as pessoas... E aí, nossa, eu posso listar uns 10 aqui pra você de coisas que realmente são muito evidentes, assim, né? A primeira coisa não tem muito a ver com biomecânica, mas é uma fixação que eu tenho, que eu acho que a primeira coisa que alguém devia aprender é esticar a perna. Sim. Sabe? Esticar tudo. Esticar joelho, tudo. pé. Joelho, pé. Não é joelho e dedo, pelo amor de Deus. É joelho e pé. O dedo O dedo fica fica lá, lá, quietinho, acompanhando o pé. lá no final. Tá, não é protagonista. O protagonista é o pé. Então, esticar a perna. A partir do momento que essa criança entende uma perna esticada, você já começa a construir uma base boa. Dali, ela vai ter que entender, quando ela começar a subir na meia ponta, a relação do joelho com o pé. Forças Então, opostas, né? Ou o quanto que eu posso usar, né? Então, às vezes, eu tenho um joelho hiperestendido com pouca meia ponta, e aí essa criança vai ter dificuldade, porque o joelho vai puxar a meia ponta para baixo, e aí eu tenho esse entendimento da meia ponta do joelho. Dali, quando eu saio das duas pernas para entender o apoio unipodal, se eu não entender quadril, eu não sei nada. Então, dali subiu o entendimento para o quadril. Então, o que é a estabilidade, o que é a estabilidade lateral, o que é a estabilidade em rotação, que é a perda do andeor da perna de base, a desorganização tronco-quadril. Então, eu acho que esse caminho, se você quer construir uma base boa, você tem que vir assim. Primeiro, ela entender a prática da força, o empurrar o chão para aquela musculatura toda subir, ao invés de ir para trás, um joelho contra o outro. Então, se ela empurra o chão, a musculatura começa a ser construída para cima. Que depois vai ser muito usado na ponta. Exatamente. Se a pessoa joga o peso para trás, ela vai subir na ponta, a ponta vai cair para trás. Vai cair para trás, exatamente. E se ela empurra o chão, ela se conecta com o chão cima, e ela traz a energia toda de volta para ela. Então, esse caminho, essa construção da base que eu acho extremamente importante quando você trabalha pensando num conhecimento base, né? As pessoas são muito aficionadas por perna alta, né? Eu acho que é o que as pessoas mais esperam, que a gente dê respostas rápidas. Tipo assim, como que eu faço pra subir minha perna? Faz força. Pois faz força. Porque ali, geralmente, assim, o subir a perna alta, ela não tem muito mistério. Não. E quando dá ruim... Dá bastante ruim. Dá bastante difícil. Labral. Exatamente. Então, quando dá ruim, que a pessoa tem o quadril fechado e não vai abrir, eu falo para as meninas, falo que você tem que achar o teu caminho. Joga para trás, empina a bunda, vira a perna dedã, usa o quadril, vai. Porque entrou na barreira de osso. Osso. Acabou. Aí eu falo aqui, ó, agora você tá livre para fazer o que você quiser. Eu sua perna subir. Eu acho isso muito válido, porque parece às vezes que os professores têm um medo, talvez, de dizer, tipo assim, ó, o seu osso é assim, não vai subir mais.
do que o professor ficar lá tentando na insistência e sobe essa perna, e pega a perna da pessoa e joga ela pra cima. Aí quando solta a perna, a perna cai. Aí fala assim, porque você não tem força pra sustentar. Aí você fala assim, na verdade não, ela tem força, acontece que a perna dela não vai chegar ali. O osso, e bateu o osso com o osso. Isso aí. Ou aquele caso clássico, que é muito clássico de pernas elaceconte, que é aquela pessoa que tem a bacia muito fechada. Então, quando ela abre, ela começa a ir pra trás, assim, né? E aí, gente... Aí, ela vai precisar fechar a perna de base andedã. Porque se ela tentar sustentar 2 pernas andeora, ela não vai conseguir. E aí vai começar a ter dor no flexor de quadril. Vai ficar flexor de quadril, porque ela não vai usar mais nada. Então tem que ter um professor que entenda de anatomia e falar assim, fecha essa base e rouba tudo aqui, ó, pra você chegar no objetivo. Porque não importa o caminho. Não importa o caminho, exato. Não é que não importa o caminho, é que cada um tem um caminho, né? Pra chegar no mesmo fim. Eu tenho uma frase que eu falo que é muitos corpos para uma técnica, né? Muito. Você tem milhões de possibilidades de físico para fazer todo mundo do fazer mesmo jeito. Coisa. Fazer a mesma coisa. Você entra em Lago dos Cisnes, é todo mundo mesmo arabesque, né? E aí você tem que entender que os caminhos são muito diferentes. E são corpos diferentes, são pessoas diferentes. Pra mim, um dos que pegava mais, assim, era do guarda essa bunda, né? Como se fosse capaz de guardar a bunda. Como é que eu vou fazer, né? Gente, não é. E aí, eu lembro que eu tive muita dificuldade com isso, assim. E aí, a gente tem que entender também que lidamos com brasileiros. E que corpos no Brasil, assim, de tudo cai aqui nesse país. E aí, não tem como a gente falar pra uma pessoa guardar a bunda se ela é brasileira, por exemplo. A referência não é o glúteo. A referência não é o glúteo, que aquilo ali se chama massa glútea. Aquilo ali é uma massa. É um volume. Um todo, que às vezes é músculo. A pessoa é musculosa. Mas o quê? E aí você gera um atraso de vida para 1 milhão de bailarinos que querem acabar com alguma coisa que é inacabável. É a busca pelo impossível, né? E que muitas vezes ter um glúteo mais forte vai nos ajudar essa pessoa, entendeu? Exatamente, tipo, não é isso. E uma das coisas que eu acho curioso e importante a gente trazer também é o medo que as pessoas têm de fazer treino de força ou exercícios de força a partir do momento que elas sentem que tá queimando aquele mito do tipo, nossa, minha bunda está crescendo. Ai, gente. Ou a minha coxa está aumentando. Quando eles falam isso pra mim, eu rio. Eu perco totalmente a compostura e dou uma gargalhada. Porque, gente, a indústria de suplementos é absurda. Pra conseguir ficar gigante. Se fosse assim, não existiria. E a gente tem uma ideia muito errada de que um músculo é uma perna pesada. Gente, músculo é uma perna que responde. Que é mais leve, fica muito mais leve. Sabe o conceito peso morto? Sim. Sabe, você já tentou levantar uma pessoa do chão desmaiada? Ela pesa infinitamente mais do que você levantar uma pessoa do chão que tá acordada. Porque o tônus, ele conecta, ele facilita. Ele tensiona a face. Gente, isso é uma coisa que chega a ser proibitivo. É como é que é pornográfico. Não pode ser Nunca dita. uma perna que tem músculo pode pesar mais do que uma perna que não tem. E fazer exercício de força não vai fazer você ficar gigante. Se fosse assim, Graciane não precisava, né, malhar tanto, comer tanto ovo, comer tanto tomar uns veneninhos. Gente, não é simples assim. Não, Caio, essa sensação do inchadinho que a gente tem. Você malha, aí você sente que aquela perna tá inchadinha. É só água. Fala que é água, que ela vai daqui a 3 minutos, aquilo ali tudo foi embora. No dia seguinte, infelizmente. Poderia ficar um pouquinho às vezes no glúteo. Queria eu que continuasse assim com essa, né? Não tem. E o treino de força é absurdamente importante para a dança. Principalmente porque a dança tem uma coisa que é muito engatinhando de bebezinho ainda, né? Que é a gente pega as bailarinas mais hipermóveis, mais longilíneas, mais instáveis, são as que estão mais longe desse caminho da força. E as pessoas que têm já um corpo estável estão mais perto da força. E isso precisa mudar. Entende? A pessoa que está muito estável, ela precisa estar perto do treino de flexibilidade e mobilidade. E a pessoa que é muito flexível e instável, ela precisa muito do treino de força por saúde
e por técnica, sabe? Eu vi uma bailarina que eu atendi há uns anos atrás, extremamente hipermóvel, e ela foi fazer um tratamento comigo porque ela tinha fratura por estresse nas 2 tíbias. Mas assim, ela fazia uma ostra com uma TheraBand e ela tremia. Mas ela tremia absurdos. E aí ela foi começando a gostar e a entender e a ter prazer naquilo. E ela saiu da fisioterapia, ficou boa, ótima, musculação. O que essa menina fez com o corpo dela é uma coisa assim absurda. Ela agora fez uma temporada de Lago dos Cisnes inteira, sabe? Saiu sem dor na tíbia, saltando, fazendo corpo de baile todos os dias, estável, sustentando. Isso, estável, com a musculatura toda preparada. E é isso, sabe? Então essa menina para mim é o maior exemplo assim que eu acompanhei de que o hipermóvel se beneficia absurdamente com o treino de força. E não falamos só de bailarinos, né? Falamos de pessoas normais, assim, pessoas que não dançam. Tipo, sei lá, qualquer pessoa que tá aí na vida e que tem uma luxação patelar, que tem um ombro que luxa. Ai, meu ombro sempre sai do lugar. Não é normal, gente. Não é normal o ombro sair do lugar. Ah, minha joelha é assim pra trás. Ele é assim pra trás. Minha patela, eu já tirei a patela do lugar. Tipo, não é normal. Procurem ajuda, procurem fazer treino de força, na maioria das vezes embasado, com alguém que entenda sobre isso. E tem muito disso, né? Das pessoas virem pra fisioterapia e aí depois a gente encaminhar pra continuar fazendo... Total, toma gosto, aprende, né? Aprende não, ela vê resultado, aí ela não quer ir embora. Exato, isso acontece bastante, muito. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Tá, eu queria trazer um ponto aqui pra gente conversar, que é essa coisa da diferença da função e da estética, né, da dança em si. Que você já trouxe, né, falando sobre perna de base, o andeor em si. O que você coloca nesses pontos? Porque eu acredito que a perna de base é praticamente tudo, né? A gente já falou um pouco aqui sobre isso. Mas nessa questão de função e estética, entra muito nisso de, tipo, chegamos naquele ponto final, mas a funcionalidade daquilo, enquanto, por exemplo, estamos fazendo um rondé en l'air, né? E aí vamos fazer um fouetté depois. Tem uma questão que você precisa fazer o fouetté acontecer, que é aquela função, e a estética disso acontecendo, né? E às vezes a gente vê que não acontece, começa a virar um rondé já meio largadão. Assim acontecendo, é diferente o negócio. E aí, o que você diz um pouco sobre isso? Eu acho que a gente, esse contraponto função estética ficou muito claro para mim quando eu comecei a atender um volume absurdo de bailarinos. Por quê? Porque você começa a estudar propulsão, apoio, alinhamento, todas essas coisas, né, que são importantes. E a gente vê que em algumas pessoas, ou a gente começa a entender que alguns caminhos estéticos que podem ser um joelho em X, uma perna muito esticada, especialmente disparado, o dedão, a pisada no dedão, né, a asa, ou caindo para o primeiro metatarso, na ponta e na meia ponta. E um muito relevante que eu acho assim, que as pessoas precisam urgentemente começar a enxergar isso, é quando você faz demi-plié e o calcanhar roda para frente para fazer um andeor. Porque essas atitudes, elas alteram a mecânica. A função. Então, a gente perde impulsão, a gente perde força, a gente perde estabilidade, a gente perde altura de salto, a gente perde qualidade de amortecimento quando a gente está buscando uma estética num lugar onde não precisa ter, onde, na verdade, a função precisa sobrepor e sobressair. Ela é mais importante, né? Então, eu falo para os meus alunos, falo, olha, isso é muito clássico. As crianças, quando aprendem meia ponta, que é um dos primeiros aprendizados que você tem, que é um apoio, gente. É o apoio onde vai construir tudo. E a gente sabe que a meia ponta alta é precursora de trabalho de ponta de qualidade. Sim.
Se você não tem meia ponta alta, a chance de você, o comprometimento que você pode ter no trabalho de ponta lá na frente é grande. Por quê? Porque cada aula é uma chance que você tem de trabalhar a mobilidade daquela articulação. Então, mobilidade você não constrói com uma vez, foi lá e resolveu. A constância faz com que o seu corpo se adapte e aceite aquela articulação, aquela amplitude. Ele entende, fala, eu preciso disso aqui para trabalhar. Então, não adianta eu fazer só quando eu chegar perto da ponta. Eu tenho que entrar construindo essa amplitude desde a minha primeira vez que eu subo na meia ponta. Então, aí o professor, por favor. Aí o professor vem e fala assim, gente, olha, vocês vão subir com o peso lá no dedão, porque ele acha que isso é andeor. Ah, sim. E tá buscando o andeor por um lado que não existe, não é ali. Na conjunção triplanar da articulação do tornozelo, subtalar, tornozelo, quando você combina a flexão plantar com a abdução, você tem uma redução da amplitude, porque você trava a articulação. Você plana o pé. Você plana o pé e você gente, o mais importante, abaixa a altura e o arco final da plantiflexão, que é a altura da meia ponta. Então, a gente cansa de chegar bailarino pra mim assim, mas esse pé aqui, eu falo assim, olha só, sai daqui, vem pro segundo metatarso, empurra o pé pra fora. Trabalha aí. Ah, mas eu tô caindo pro dedo mindinho. Eu falo, não tá. Você acha que você tá, mas você não tá. É porque a sensação é tanta de que tá indo pro dedão, que quando você joga pro segundo, pro terceiro metatarso, parece que tá indo já pro quinto. Não, pânico. Fala, calma aí que tem mais 2 dedos ainda. Sei pro dedinho. Calma. É pra fora no segundo metatarso. E aí ali você constrói uma meia ponta altíssima. E é impressionante a diferença, né? Eu costumo mostrar às vezes na mão mesmo. Se a gente joga pra cá, o pé diminui, se eu jogo pro meio, meu pau de pé vai pra frente. Exatamente. E aí o professor pede isso pra criança no preliminar. E essa criança vai crescer usando menos meia ponta do que ela tem. Você entende? Quão negligente é isso? E que encurta também flexores de dedos depois pra conseguir fazer. Exatamente. A metatarsofalangiana não vai trabalhar, não vai estimular várias coisas, vários tecidos que você poderia estar estimulando. Você não tá. Porque você está indo para uma busca estética de algo que precisa ser funcional. Aí eu falo para ela assim, beleza, você vai fazer uma pose com o pezinho na meia ponta, aí você pode ir à vontade. Aí você vai tirar uma foto, aí você vai fazer um dégagé para preparar uma variação, aí você vai com esse pé lá em cima. Sim. Mas quando você for pisar nesse pé, ou quando você for fazer 32 relevés nesse pé, esse pé não pode estar em cima do primeiro dedo. Porque quando você subir e descer, você vai estar subindo e descendo e trazendo impulso por 2 raios. Só pelo primeiro e pelo segundo. Você está diminuindo metade da potência que você teria se você usasse todos os flexores dos seus dedos, não só o flexor longo do hálux. Né? Então ela negligencia a força dos outros. E na maioria das vezes acontece da pessoa acabar subindo pro dedão, e aí às vezes ela sente vai cair, ela volta com tudo e aí torce o pé. Porque é um pé que não tem controle motor. Não tem controle nenhum. Porque ele nunca esteve na posição vulnerável. Então se eu nunca estou numa posição vulnerável articular, eu não preciso desenvolver pedir pro meu músculo ter a capacidade de uma resposta rápida para colocar esse pé no lugar de novo. Sim. Então são as pessoas que fazem as entorses de tornozelo mais graves. Sim. Não é que as outras não vão. As outras podem torcer. Mas essa pessoa ela vai fazer uma entorse de tornozelo que não vai ter nem correção. Principalmente porque vem de um lugar muito distante da onde estava, né? E total sem reação. Ela tá abandonada ali, porque é uma pessoa que nunca solicitou dos fibulares uma atividade de correção. Sim. Eles estão lá encurtados. Sim. Fracos, porque estão naquela posição nunca trabalharam excentricamente. Nunca trabalharam excentricamente, não tem tempo de resposta. E é isso. Sim, vira um caos. E aí aquele flexor longo do hálux trabalhando sozinho, o tibial posterior morrendo, estirado, que não faz um concêntrico, tá só excêntrico. Gente, morto, quase pedindo aposentadoria. É isso.
Sim, e eu não sei se você já viu aqueles vídeos de quando a pessoa tá fazendo padedê, pirueta, e aí ela tá caindo pro dedão e fica rodando assim, ó. Já vi esse vídeo. Gente, que angústia, meu Deus do céu. Olha. E aí, pra quem não tá nos vendo, só ouvindo, ela fica rodando no dedão. No dedão. Tem um vídeo famosérrimo da menina. Que é desesperador. É desesperador. Como que ela... Esse apoio de... que eu falo de trava óssea, né? Sim. Você faz uma trava óssea aqui no maléolo lateral com talos, né? Mas tem impactação, outro detalhe, né? Total, compressão de tendão. Não, mas isso é papo de fisioterapeuta. Funcionalmente falando, você faz uma trava, ela senta naquilo ali. E que é um recurso usado por quem tem excesso de arco. Então, se a pessoa tem um pé bizarro, aquele pé que vai passar 3 gerações do ponto que seria, ela usa essa redução da trava dessa organização triplanar ali. E ela usa essa trava com benefício dela para gerar uma redução do arco excessivo que ela tem. Uhum. Aí a pessoa que não tem esse pé olha, acha lindo e quer fazer também. Vamos fazer igual. Assim. Porque quer copiar, não quer entender como e por que tá fazendo aquilo. Então, assim, eu tenho bailarinas que usam esse arco. Trabalho com bailarinas que usam esse arco porque tem esse excesso de pé. Eu falo, cara, quando você for fazer um piqué arabesque, beleza. Mas você não pode ter só esse caminho, você não vai fazer 32 fletéis em cima desse pé assim. Não, e quando vai descer da ponta também, porque daí você tá todo lá pra frente. Desce lá no dedão, desce no dedão. Aí o joanete, que as pessoas botam a culpa na ponta, que não tem nada a ver. Joanete não tem nada a ver com sapato de ponta. Tadinho. Joanete tem a ver com pisar errado e andeor excessivo no pernas base. Não é excessivo não, né? Andeor sem controle. Jogado. É aquela coisa que você não controla. Tá o pé preso lá no chão pedindo socorro. Aquela coisa largadinha, né? Isso aí. E isso vem de tudo do ensinamento também, né? Eu acho que a bailarina em si deveria ser um pouco mais crítica, de às vezes questionar por que eu tô fazendo assim? Como é que eu faço isso? E às vezes questionar os professores mesmo, assim, mas eu posso fazer desse jeito? Tá certo assim? Eu tenho como fazer de outra forma? Poderia me ensinar a fazer de outra forma? Eu acho que se os bailarinos se tornassem mais questionadores também seria legal, mas também ter abertura pra isso, porque a gente sabe também que mas é porque eu acho que isso é uma transição, sabe? Já que a gente tem uma geração de professores que foram os meus professores, ou foram os seus professores, que são gerações que não são culpadas. Não é culpa. É uma oportunidade que existe, exatamente. Então você abre a cabeça para aquilo ali e você começa a gente vai ter uma evolução. As pessoas às vezes falam assim, porque os professores de balé são assim. Eu falei, gente, calma, vamos esperar 2 gerações, isso vai sumir. Sim. Vai acabar, você não quer tentar mudar quem fez isso a vida inteira assim. Tem um pouco de empatia, nem vai. E quando você chega num bailarino que você fala e você tem argumento para aquilo, tipo, olha, se você fizer plié assim, para saltar, girar teu calcanhar para frente, o teu peso cair pro dedão, você vai tirar a sua força da onde que você não tem apoio? Você não tem como. Então fecha o teu pé, pisa em todos os dedos, empurra agora. Aí ela salta. Aí eu falo, viu? Entendeu? Outro, calcanhar no chão. Calcanhar preso no chão, gente, isso é um surto que precisa acabar. Não existe cada vez que o bailarino volta pro chão, ele querer colar esse calcanhar no chão. E, gente, isso é um atraso técnico. Você já leu esse artigo? É maravilhoso, falando do calcanhar tocando o chão. Acho que já. É maravilhoso, é muito bom. E ele vai completamente ao contrário do que muitas pessoas falam, né? Tipo, põe o calcanhar no chão, põe o calcanhar no chão. E eu falo, tira o calcanhar no chão, tira o calcanhar no chão. Não bota. Eu gosto muito de associar um pouco com a corrida hoje, né? Porque a corrida são sucessões de saltos. Em paralelo, a gente tá andando, né? Correndo. Mas a gente não coloca o calcanhar no chão. E tem um surto de que tem que entrar com o calcanhar. A gente continua pulando sem pôr o calcanhar no chão, a maioria das vezes. E por que tem alguém que chega e fala que você tem que entrar com o calcanhar no chão? Talvez pra mudar a biomecânica, mas daí tá querendo alguma coisa. Mas assim... tudo bem, você pode ter uma pessoa que naturalmente... Agora eu vou unir as duas coisas. Você vai ter naturalmente o corredor que corre naturalmente com a entrada de calcânio. Assim como você vai ter um bailarino que naturalmente vai colocar o calcanhar no chão e nada vai mudar na técnica dele. Agora não dá pra você numa sala de 12... Exato, pedir 12 tendões diferentes. Pedir pra todo mundo botar o calcanhar no chão, gente. Isso não dá. E a gente começa a falar sobre o tempo de reação que a pessoa sai do chão, né? Ela vai demorar mais. Vai, porque ela tem que voltar com o peso pra frente. Ela perdeu a elasticidade do tendão, ela perdeu o tempo, porque ela vai ter que ir pra trás pra voltar pra frente. Sabe? Então,
são coisas que a gente precisa rever, sabe? Sim. Eu acho que isso ainda vai... É mais difícil de ser tirado, mas eu acho que ele vai acontecendo, sabe? Aos poucos. A gente começar a fazer associações com outros esportes que pulam o tempo todo, né? Na maioria das vezes as pessoas não põem o calcanhar no chão, então eu acho que vai mudando. Daqui 2 gerações a gente... Sabe o que acontece? Acho que as pessoas têm que entender. Aí é que tá o pulo do gato. É você ser capaz de olhar e entender por que aquele calcanhar não tá indo no chão. Sim. Você entendeu? Então, assim, ele não tá indo no chão porque ela tem alguma deficiência excêntrica, ela não entendeu a mecânica, o controle motor tá ruim, ou ela não pode botar o calcanhar no chão porque ela não tem tendão pra isso. Às vezes. Então, você vai travar o salto de uma pessoa, Uhum. sabe? Então, você saber quando que aquilo ali é normal ou quando aquilo ali é um erro. Sim. Porque vai ter gente que vai falar, você tem que chegar com o calcanhar um pouco mais para baixo, Sim. né? Ou não. Então, quando você começa a se questionar, porque é isso, você sai da frase pronta do bota o calcanhar no chão e olha para aquele pé e fala assim, mas por que ele não tá botando o calcanhar no chão? Ele tem espaço? Se eu pedir, o que vai acontecer? Testa. Sabe? É você sair da caixa e você começar a se permitir outros caminhos. Outros caminhos, com certeza. Tem uma outra questão também, né, fora tudo isso, que é a questão do tempo de ativação e gasto energético. Hoje, eu acho que um bailarino, quando ele é muito bom tecnicamente, ele se cansa menos, porque ele trabalha de forma inteligente, né? Não interessa o caminho que ele chegou lá, mas ele chegou lá. E gastando menos energia, às vezes, para chegar lá, porque foi a forma que ele conseguiu chegar lá. E quando a gente fala de gasto energético, é de consumo calórico mesmo, assim, né? Eu faço muita força para virar uma pirueta, por exemplo. Na maioria das vezes não precisa. Se você tem exatamente técnica certinho para conseguir empurrar sua meia ponta no lugar tal, você vai gastar muito menos energia para o seu corpo se recuperar daquilo que você fez com muita força, por exemplo, sabe? Então eu acredito hoje que bailarinos que são bons, eu na maioria das vezes olho e falo, nossa, tá fazendo aquilo muito fácil, tá gastando nada. Nossa, nem cansou. Nem cansou. É isso, mas é porque às vezes não é porque ele chegou no melhor caminho dele. O melhor caminho dele, não tá tentando fazer diferente. Ele conseguiu encaixar o movimento no corpo dele, a forma dele fazer. E né? periodização também, né? Eu acho isso uma falha, na maioria das vezes, que é bailarino está de férias, daí volta de férias e volta a fazer tudo como se ele não tivesse saído de férias. E aí eu tenho vontade de chorar. Aí eu fiz e chora. Não, na verdade, o que acontece? É nesse momento que as pessoas precisam se enxergar como atletas, Exato. sabe? É nesse momento, eu falo isso tanto com os meus bailarinos, e eu vou te falar que eu já consegui ganhar tanto com eles desse entendimento de o que é uma temporada, o que é uma pré-temporada, noção de carga, o que é carga alta, o que é carga baixa. Então, quando que você vai aumentar sua carga, quando você precisa reduzir sua carga, quando que eu vou treinar, quando que eu não vou. Isso é um divisor de águas, assim, do tipo, gente. O bailarino falar pra mim assim, eu passei minha variação 3 vezes antes de dançar. Eu falei, como assim? Não, você tem que passar essa variação 3 vezes um dia antes, ou 2 vezes. Pra quê? Porque na quarta você já não tem mais energia. Você não pode fazer isso. Pra que sapatilha, são coisas que estão encruadas nessa métrica da dança e que precisa sair desse lugar e entrar num lugar de periodização. E a periodização, ela é, hoje, eu posso dizer tranquilamente, responsável do bailarino. É responsabilidade do bailarino. Esquece que a gente nunca vai ser um clube de futebol. Não. Entende? A gente nunca vai ser um clube, não vai ser um clube de futebol nunca. Então, o bailarino, ele precisa entender o que é a periodização. Ele precisa entender em que horas que ele vai atacar a preparação física para conseguir o objetivo que ele tem. Ele precisa entender que horas que ele precisa baixar a carga, porque ele precisa se recuperar daquele ganho que ele teve. É exatamente isso, sabe? Ele começar a pensar e estudar a periodização nesse sentido. Eu acho que isso é um erro um pouco... claro, os bailarinos não saberem que isso existe, acho que a maioria das vezes, alguns nem sabem que isso existe, e também um pouco daquilo da aula de dança ter que cumprir essa coisa de ter a barra, o centro, os saltos, não sei o quê. E aí
ficar sempre tendo que fazer isso, né? Por que talvez não pode ter uma aula mais leve ali, ou uma mais pesada ali? Putz, agora a gente tá numa preparação, tá todo mundo aprendendo coreografia nova. Cara, é mudança de estímulo, vai mudar tudo nesse momento. Nossa, gente. Provavelmente todo mundo vai ficar dolorido, porque mudou o estímulo. É só isso. Vamos dar uma aula de balé clássico mais leve nesse momento? Gente, o bailarino tá cansado, tá no meio da temporada. Aí ele tá cansado, mas ele tem que dançar. Aí vai fazer aula de palco. Aí eu falo assim, olha só, faz uma barra solo, vai pra Smart Fit, faz uma forcinha leve na cadeira, só ativa a musculatura. Mas o bailarino, ele entende que aquilo é quase religioso, né? Estar na aula de balé é quase religioso. E ele pode entender que ele pode, antes de dançar, fazer uma aula de pilates, que aquilo tá tudo no corpo dele, sabe? Que não vai perder Não vai técnica. perder técnica, a técnica tá lá estabelecida. Não vai sabe? ser aquela pirueta final que vai fazer ele virar às vezes a melhor pirueta por do exemplo, palco. o bailarino tá com uma sobrecarga na panturrilha. Aí você faz uma aula de pilates deitado, você poupou a panturrilha. Pronto. Entendeu? E aí ativou tudo. E ativou tudo. Então é usar a inteligência nesse caminho de você buscar isso, de uma aula que você tá numa temporada, por que vai fazer 3 vezes o salto, pequeno salto? Eu falo isso pros meus bailarinos, falo, gente, olha só, aula pré-espetáculo, não repete não. Tá se sentindo cansada? Sai no ronde. Sabe? Você é dona do seu corpo. O professor que tá dando aula, ele não tá no seu corpo. Não. Eu falo às Você vezes, sabe a sua capacidade, né? eu até brinco, eu falo, bota o corpo em mim. Se alguém vier perguntar alguma coisa, Bota nas costas da fala filha. que sou eu que pedi. isso Tipo assim, se alguém queixar, por que você não vai fazer? Ah, fiz eu pedi pra me poupar. Eu falei, tá bom, põe o corpo em mim. E você, o bailarino, sabe, ele sabe como ele tá. Então, às vezes, a gente pode nem culpar o professor tá dando a aula dele. E aí, ele sabe se aquilo foi mais cansativo, menos cansativo, se ele tá disposto, menos disposto, se ele dormiu bem, se ele não dormiu bem, se ele tá estressado, se ele não tá estressado. É óbvio que não é malandragem, não é isso, não né? é. De, o João sem braço, não quero fazer aula hoje. Não é isso. Mas eu acho você agir com responsabilidade sobre o seu corpo. Mas eu acho que cabe também os professores mais de hoje em dia, assim, aprenderem também sobre isso. Também. Não, e olha só, uma e periodização... aí ver a galera e ver que não é corpo mole. Uma periodização assim, já que olha só, eu vou montar Don Quixote para o final do ano da minha escola. Cara, eu tenho que começar a saltar agora. Entendeu? Então assim, eu vou montar um contemporâneo para a companhia da minha escola. Esse povo tem que começar a fazer mobilidade torácica, torção, enrolamento, coluna, chão. Agora. Então, eu vou dançar Lago dos Cisnes. Cara, Lago dos Cisnes tem uma preparação absurda, uma demanda absurda de coxa e panturrilha. Coxa, é porque o braço não dá ruim, né? Não. O braço só cansa, ele vai adaptar. Mas assim, a panturrilha, a coxa fica muito cansada. Perna de base, o solear e os que fica lá horas parado. Tudo isso você tem que começar a preparar antes. Então não adianta eu fazer uma aula para preparar para uma temporada que não condiz com o que aquele físico vai querer. Minha companhia teve uma temporada de contemporâneo e ninguém estava fazendo aula de ponta porque não precisa. Mas a minha próxima temporada é lago. Cara, essa aula dessa temporada de contemporâneo aqui tem que estar pensando no lago. Sim. É em lago, não é a de hoje. A de hoje já tá pronta. Sim. Sabe? Então, esse raciocínio, cara, é um raciocínio valioso. Sim. Que o futebol tem. Sim, que alguns esportes têm, né? Os esportes de time eu acho que tem, assim, bastante essa periodização. E seria fantástico se a gente conseguisse aplicar isso nas grandes companhias, né, aqui no Brasil, acho que o mundo também. Eu nem sei se o mundo afora tem essas coisas, mas de ter esse entendimento de, tipo, putz, nossa, lago precisa disso, disso, disso. Às vezes eu não consigo entender, Cássia, se os professores têm essa percepção do que precisa. Mas aí no mundo lindo, do maravilhoso, a gente tem um departamento que se comunica. Ai, que sonho, né? Tipo assim. Um departamento que se comunica, um departamento que pergunta, porque pergunta pro bailarino, porque olha só, eu não dancei lago. Sim. Mas eu atendi um monte de gente de lago agora. Eu falava assim, tá doendo onde? O que você tá sentindo? O que é mais difícil pra você? Não, porque eu me interessava. Sim. Eu comecei a coletar dados, entendeu? Pra saber qual era o problema que estava dando maior, entendeu? Então, daqui a um tempo, eu vou saber que nesse balé é isso, nesse balé é aquilo, nesse balé é aquilo, porque você se comunica, você pergunta, você fala com quem tá fazendo. Exatamente. Você entendeu? Então, num mundo maravilhoso,
você vai ter uma troca dessa, do tipo, ó, gente, vamos montar o quê pro final do ano? Ah, Gisele, os balés brancos têm uma característica muito legal que eu aprendi trabalhando com bailarinos que vão fazer. Os braços pra frente tiram o suporte de grande dorsal, de músculo das costas, do ombro, no suporte do arqueamento, principalmente do grande dorsal. Porque você coloca o braço pra frente, o grande dorsal sai. E aí, a demanda de paravertebrais é infinitamente maior. Então, se eu sei disso, eu já vou tirar os braços para trás na minha aula. Eu, na minha aula de Pilates, já vou fazer exercício de costas sem jogar os braços para trás. Tudo com o braço para frente. Sim. Porque eu entendi a demanda que existe dentro daquele balé. É simples, sabe? Sim. É muito legal isso. Eu acho fantástico que você também pense assim. Porque eu já tive, às vezes, de bater papo com um bailarino e tal. E ele me questionasse, mas por que você quer saber que eu tô dançando? Que variação eu vou dançar? Porque a gente precisa trabalhar pra sua variação. Você quer passar no EGP, sei lá, você vai dançar a variação de pássaro azul. A gente precisa trabalhar isso. O que eu preciso aumentar ali nesse momento, entendeu? Exato. E aí o bailarino, ele se resume em relevé, ele acha, né? Que é relevé, abdômen e perna alta. Caraca, cara. Gente, quando você fala do que é uma capacidade de uma ponta, do relevé, né? O relevé, ele sustenta, ele acelera, ele faz força, ele sai do chão, ele volta. Olha aqui. E ele estabiliza as laterais. Então, olha quanta coisa que você tem que treinar numa panturrilha. E as pessoas acham que fazer 16 calf raises vai resolver. Sabe? Sim. É bem mais complexo, é deliciosamente complexo. Exato. E é lindo, assim, ver que hoje a gente tem pessoas pensantes sobre isso, sabe? Em diversos estados, em lugares, a gente falando um pouco mais sobre isso. Eu acho que no Brasil tá nascendo um movimento. Hoje tem muitos bailarinos querendo se tornar fisioterapeutas, por exemplo, e conseguirem. Eu acho que nós duas vivemos muito isso, né? Das pessoas falarem... E geralmente os bailarinos são excelentes fisioterapeutas. Sim. Tá? Já vou te falar que a carreira é promissora. É verdade. Geralmente os bailarinos têm um desponto. Você deve escutar, né? Ai, guarda minha vaga aí, daqui 3 anos eu tô aqui. Falo de estagiária. Daqui 5 anos eu tô aqui. Isso tem muito, assim. Então eu acho legal, porque a gente tem um entendimento próprio, né? No próprio corpo também. E a gente consegue mudar o cenário da dança no país. Sim. Então isso e eu acho que a gente hoje, a nível Brasil, eu acho que a gente já tá à frente de outros lugares. Sabe, assim, eu atendo bailarinos de outros, você também, os outros. A fisioterapia brasileira, ela é referência, exatamente. Então, eu acho que a gente está dando um passo muito grande, porque eu hoje sinto que o meu trabalho, né, e assim como eu tenho certeza que o seu, com certeza que de outros fisioterapeutas que trabalham com dança, eu posso dizer que meu trabalho hoje é altamente especializado. Então, tipo, eu acho que eu consigo atender a todas as necessidades de um bailarino. Sim. Então, por quê? Porque eu estudei, eu dancei, né? Eu fui ler sobre eu isso. Vivo isso, né? Todo dia, eu troco, eu converso, eu pergunto. Sim. Então, eu acho que hoje eu posso dizer que a gente faz uma fisioterapia no Brasil que abraça a dança, sabe? Sim. Isso é muito legal, muito bonito. Cá, foi maravilhoso ter você aqui. Eu acho que é um resumo do cenário que a gente gostaria que existisse muito no Brasil. O cenário que estamos indo. E que a gente espera de vocês, bailarinos, professores, educadores, diretores também de companhias. Eu acho que é um cenário que dá para mudar em todos os âmbitos, né? E que a gente já está caminhando para. Então, fico muito feliz de ter você aqui mesmo. Agradeço muito a sua presença. E deixa pra gente agora onde as pessoas te acham, os seus arrobas, os seus cursos, o que você tem pra ensinar a galera. Então, meu arroba é carolima.fisio, meu Instagram, e lá no meu Instagram tem informações sobre o curso de anatomia, que é um curso completamente online, e você pode acessar ele a qualquer momento, tem 2 anos para você estudar, com possibilidade de renovar e continuar aluno, e ter aquilo ali como uma consulta. E posso dizer mais do que hoje, com muita certeza e tranquilidade, que é um curso assim que faz uma diferença muito grande. As pessoas me perguntam muito
no Instagram, eu sou fisioterapeuta, como é que eu faço para ser fisioterapeuta de bailarinos? Eu falei, estuda balé. Porque é isso que a gente precisa saber. E o professor de balé precisa estudar o corpo, né? Não é só ficar preso no balé. Então, se o fisioterapeuta estuda a técnica do balé, o professor de balé pode se aproximar das técnicas corporais também, né? Então, estudar, buscar um curso de anatomia. Quando a gente fala, até a gente falou sobre isso, que acho que é um recado que precisa ficar pra gente, né? Não é um bicho de 7 cabeças. E a gente pensa assim, que fala assim, o professor de balé precisa entender de anatomia. Ele não precisa pegar um Neumann de biomecânica, ele não precisa pegar um só bota de anatomia, ele não precisa fazer uma faculdade de dança, ou não, uma faculdade de educação física, ou uma faculdade de fisioterapia. Ele pode fazer uma pós-graduação em dança, como já tem várias no Brasil, que vão ter um módulo específico para movimento. Ele pode fazer um curso de Pilates, que é um curso que traz muito esse entendimento, porque às vezes você não sabe o nome do músculo, mas se você sabe como o movimento acontece, você resolve. Não precisa falar inserção do sartório. Eu não falo inserção do sartório, entendeu? Então, você pode buscar coisas simples e acessíveis, e tem muito que vão... Gente, não existe melhor sensação na vida do que você saber o que você está fazendo. Não mesmo. Então, você estuda e você vai ter a certeza e o domínio daquilo que você faz. Então, eu acho que a gente está nesse caminho. A fisioterapia para a dança está num caminho maravilhoso. E eu acho que os professores de dança hoje também estão buscando mais esse conhecimento, né? Sim. E eu sempre falei isso muito também nas minhas, né, aulas. E não é só estudar o corpo e você acha que você vai saber balé. Tem que estudar os dois. Tem que estudar progressão. Sim. Porque você só vai entender a função do rondejame se você souber o que é um rondejame, o que ele representa na dança, onde que ele vai chegar e como que ele é feito. Então aí você consegue realmente ter um trabalho de resultado. É muito legal isso, porque a dona Toshi, ela foi minha professora há muitos anos, e ela falava disso já, eu acho que talvez seja por isso que ela tenha conseguido formar tantas pessoas, né, incríveis, assim. Ela falava dessa coisa de progressão há anos atrás, assim. Eu aprendi a fazer brisé volé com ela, e ela chegou pra mim e falou assim, o movimento é esse, agora decompõe. É isso. Pronto, ela deu essa lição de casa pra mim, eu tinha 12 anos na época, 11, 12, e aí eu lembro que eu fiquei neurótica, assim, tipo, até eu entender como que fazia pra eu decompor e fazer um movimento. Eu entendia que vinha do GT, entendia que virava um GT, e a outra perna batia, que vinha no assemblée, e aí batia e passava pra frente. Aí eu falava, nossa, tipo, você só vai saber fazer um brisé volé se você souber o caminho anterior. Tudo, né? E assim, não é à toa que você começa só o primeiro tandi, depois só o GT. Depois que você entendeu o GT, você vai passar pro frappé, depois você vai passar pro fondu, depois aí você vai subindo, aí depois você combina, e depois você vai tendo uma progressão lógica. Sim. Gente, tudo no balé, tudo numa aula de balé tem um porquê. Exato. Nada é sem função. Exato. Tudo tem função. Então, a gente pensar e tentar associar essas coisas para trazer a melhor informação, né? E aí a gente tem o melhor resultado. É isso. Ká, muito obrigada mesmo pela presença. A gente adorou ter você por aqui. Eu adorei falar, muito bom. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem os comentários aqui pra gente, no Spotify, no YouTube. A gente sempre entra em contato com vocês. E se tiverem dicas, sugestões de temas, a Carol pode vir aqui outro dia responder também. Pra gente gravar mais episódios, tá bom? Obrigadíssima, Ká. Obrigada. Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @nadankapodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!